Pronto, já pus para gravar. Vou ler para vocês aqui de novo. Amanhã. Amanhã. Muitas vezes por semana, repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É a lei que a conta durma com o devedor. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custa a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio as lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e nos leitos dos nosocômios, de modo a experimentar os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos, apagados e humildes no lar que enlameiam, e pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envileceiam a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade, e recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer hoje. Faze-o hoje. Então, vamos fazer hoje. Tem que ser hoje, tá vendo? Ontem eu digo, depois eu estava dando comida, estava contando para a rua. Eu estava dando comida para a minha cachorrinha quando eu vi um homem lá embaixo, deitado no chão, tossindo que só. Aí eu digo, gente, e ele deitado embaixo da árvore assim, no chão, mas embaixo dessa árvore. Aí eu disse para a mãe, eu digo, coitado, deve estar com fome, com frio, tudo. Eu digo, vou levar uma comidinha para ele, né? Vou terminar a comida aqui da Nina e vou lá trocar de roupa e vou lá levar a roupa. Quando eu troquei de roupa, todo dia a mãe disse, Malu, ele não está mais lá, não. Aí eu digo, oh, meu Deus. Aí eu fiquei, foi o depois. Eu tinha que ter ido, era na hora. Faz oração que ele volta.
Ai, vou pedir Faz orações mesmo. para Jesus trazer ele de volta, Jesus vai trazer. Eu E aí peço você sempre para Jesus para me mostrar. Eu digo, o Jesus está me mostrando, mãe. Tá lá, porque eu faz oração que peço. ele volta. E aí Ai, você vou pedir corre mesmo. e serve. É, você Vai funcionar. Vai vou funcionar. Pode fazer. fazer. Vou fazer mesmo, João. Que eu Pode fiquei, fazer. eu Jesus vai trazer de volta. fiquei com dor no coração de não Pode ter, orar que Jesus vai trazer ele de volta para você servir. se Deus Então quiser. vamos lá. Vamos. Qual foi o livro que você leu? E foi Emmanuel, né? É, Malu, Religião dos Espíritos. Religião dos Eu Espíritos. adoro, eu gosto muito dele. Foi o capítulo 39, amanhã, que é referente à questão 166, né? Porque ele é todo voltado para o livro dos Espíritos, né? Aham. Religião dos Espíritos, beleza. É, e as questões Então, do livro dos Espíritos. tá, entendi. Então vamos lá. A gente está na última parte do capítulo 24, né? Não É, ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? sim. Então vamos lá. Temos que acabar 8h20, né? 8h25 dá, Por aí. Tá. isso. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, né? Então já vê, carrega a cruz e quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Item 17. Bem-aventurados sereis. A bem-aventurança nós a teremos. Sob que condição? Sob a seguinte condição: quando os homens vos odiarem, quando os homens se separarem, se afastarem de você, certo? Sim, Quando vos tratarem de forma injuriosa, injuriosamente, e quando repelirem como mal o vosso nome, quer dizer, você pode nem estar perto, mas quando falou o seu nome, a pessoa já teve um sentimento, né, de afastamento, de raiva de você. Por causa do Filho do Homem, porque você está buscando servir a Jesus. Alegrai-vos nesse dia, não antes, nesse dia em que você for odiado, separado, repelido, maltratado, tratado com injúria, alegrai-vos. E mais do que alegrai-vos, exultai. Porque grande recompensa vos estará reservada no céu, visto que era assim que os seus pais tratavam os profetas. Beleza, gente? beleza. Então vamos aí com o livro Pão Nosso, capítulo Bem-aventuranças. O bem-aventurado, quem é o bem-aventurado? Conforme Emmanuel nos explica. O bem-aventurado é o seguidor de Jesus. Quer dizer, tem que estar no movimento, tem que estar no caminho, tem que estar na prática do bem. Certo? Seguidor, está seguindo o caminho, tem um movimento. E que nesse seguir, nesse caminho, ele partilha trabalho, muito trabalho, e também partilha aflição. Ora, então, quais são as bênçãos que nos tornarão bem-aventurados? Já que precisamos seguir com muito trabalho e às vezes com aflição. Quais são as bênçãos, as bem-aventuranças? As bênçãos educativas, as bênçãos redentoras, que por consequência nós devemos abraçá-las, mesmo sem a desejarmos, nesse seguir a Jesus. Quais são as bênçãos educativas redentoras?
Quem sabe? Estou escrevendo, que eu não perco nada. É isso aí. As bênçãos educativas redentoras nessa caminhada são o sacrifício e o sacrifício em grau maior, né? Um sofrimento mais exasperado. Essas são as bênçãos redentoras da alma e que têm caráter educativo para nós. Quais? Sofrimento e sacrifício. Porque qual que é a visão do mundo das pessoas bem-aventuradas? Bem-aventurada é a pessoa pobrinha, materialmente pobrinha, que, de certa forma, ela encontrou a alegria e a paz na simplicidade da vida. Não, mas não é dessa bem-aventurança que Jesus fala. Jesus fala das bem-aventuranças eternas, que não são encontradas na terra. E a maioria dos pobres, não todos, a maioria dos pobres, não todos, se visitados pela dor, lamentam e se desesperam. Quer saber como escreve Emmanuel? Quer saber como escreve Emmanuel? Preferem a lamentação e o desespero. Preferem a lamentação e o desespero. E se convidados à renúncia, ele escreve, se convidados ao testemunho da renúncia, cai a maioria dos pobres, não todos, em exigências e aventuras indignas da ambição. Quer dizer, vão enganar os outros, vão roubar, cai nas aventuras indignas da ambição. Então, Jesus nos traz muitas bem-aventuranças. Lembrando, quais são as bem-aventuranças? No caminho de segui-lo. Sofrimento e o sacrifício. Trabalho, aflição, sofrimento e, num grau mais significativo, sacrifício. Essas são as bem-aventuranças. Porque elas têm caráter redentor e educativo. Quer dizer, que foi que fizemos em vidas passadas? Porque ninguém foi um Francisco de Assis em vida passada. O nosso fardo de vidas passadas é pesado. O que foi que nós fizemos? Então temos que, nessa busca para Jesus, encontrar a aflição, o sofrimento, o sacrifício. Porque isso educa. E isso você paga as dívidas. É redentor. Então tem muita bem-aventurança. Tem. Mas raros as desejam. Raros. Todo problema nosso, toda espécie de drama, quer dizer, toda narrativa que tem um contexto que é impressionante, que é notável, a história, uma história notável, um drama vivido, tudo isso deriva da nossa mente enfermiça, da nossa mente doente. Toda espécie de drama deriva da nossa cabeça doente. E o sofrimento, o sacrifício, a aflição, trabalho é que vai nos redimir e nos educar para não voltarmos a cair, a praticar os mesmos erros. Mas essas bem-aventuranças retificadoras ninguém quer. Então, tem muitos pobres e aflitos no mundo? Tem. Muitos pobres e aflitos no mundo. Mas que ainda não são benditos do céu. Beleza? Beleza. Então, bem-aventurados seremos quando
fomos odiados, separados, tratados injuriosamente, repelidos por causa de Jesus. Porém, qual é o nosso sentimento diante dessas redenções? Você se alegrou? Você se exultou? Você continuou a caminhada mesmo com todas essas aflições? Continuou a trabalhar, não desertou? Porque a construção da bem-aventurança tem caráter sentimental dentro da gente e nos educa para não repetirmos o erro. E assim nós nos tornaremos mais alegres em função da dor sofrida. Beleza? Beleza? Beleza. Mas ninguém quer essa bem-aventurança. Ah, com certeza. Quem que quer? Quem que quer sofrer? A gente tem que mudar o conceito da vida, né? É, a vida daqui, né? Porque lá é boa. É. E quando vier a dor, opa, oportunidade. Agradece. É oportunidade. Oportunidade de educação e redenção. Então vamos lá, no item 18. Por isso que eu agradeço as dores que eu tenho no joelho, na coluna, tudo lascado, mas é bom. É verdade. A Joana de Ângeles fala assim, se você está com dor, ela coloca assim, se você está no leito de dor, na cadeira de roda, ou com amarras, ou com dores psicológicas, né? Dores físicas ou psicológicas. Aí ela faz a gradação das físicas. Se você está no leito de dor, então você está deitado na cama, ou se você está na cadeira de roda, ou com amarra ortopédica, ou com dificuldades psicológicas na família, no trabalho, onde for, na casa espírita, agradeça a Deus, porque isso é oportunidade de construção do bem em nós. É a dor, o sofrimento, moeda de resgate. E agradeça a Deus por passar por isso, porque existem muitas pessoas que na vida fogem do sofrimento e da dor para se entregar ao prazer de viver a vida material e, por consequência, nessa caminhada de buscar o prazer na vida material, estão construindo para si transtornos psicológicos significativos. Seguem para o caminho da loucura. Então, agradeça a Deus sua dor e seu sofrimento, porque isso é um exercício de fixação do bem na gente. Isso é verdade. A Joana sempre coloca a questão de uma forma muito psicológica, de uma forma útil à estrutura psicológica interna profunda nossa. Não murmurar, né, João? Não murmurar, sem reclamar. Não, eu Então, agradeço. Né? Eu agradeço. Só peço a Deus uma coisa, que Ele deixe eu ainda tomar meu banho sozinha e me limpar sozinha. O resto pode vir. E isso a gente está falando das questões físicas, né? E do que, às vezes, os familiares vão nos causar. Aguenta o tranco. Exato. Aguenta o tranco. Então, vamos lá. O item 18. Vê aí, é uma passagem que está nos 4 evangelhos, né? Vamos citar só uma. Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 16. Mas também tem Lucas, tem Mateus, tem em João. Beleza? Beleza. Chamando o povo e os seus discípulos para perto de si, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, devia ter um monte de gente atrás dele, né? Aí reuniu o pessoal, ó, vocês querem ficar vindo atrás de mim? Primeira coisa, então, renuncie a si mesmo.
para com os interesses pessoais. Primeira coisa, não é vocês me seguir fisicamente, você tem que me seguir psicologicamente. Então, primeiro, renuncie a si mesmo. Para de pedir aí coisas materiais. Peça força. Carregue sua cruz e siga-me. Quer dizer, também não abandone a sua vida em família, porque lá você vai estar a sua cruz. Né? Lá vai estar a sua cruz. E siga-me, não fisicamente, psicologicamente. Pois aquele que quiser salvar a sua vida está com dificuldades atuais e deseja, digamos assim, cercar-se mais de bens materiais para ganhar a vida. Perdê-la-á. E aquele que se perder, aquele que muito sofrer, aquele que, por amor de mim e do evangelho, for injuriado, repelido, odiado, separado, portanto, perdendo a sua vida terrena, por amor a mim e do evangelho, esse se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Qual seria o valor disso? Perder-se a si. Então vai lá, Livro da Esperança, Nossas Cruzes. Capítulo Nossas Cruzes, Livro da Esperança. De quem é, João? É de Emmanuel. O que Kardec vai traduzir dessa passagem? Vai traduzir o que está aí embaixo, mas Emmanuel repete aqui. Alegrai-vos, quer dizer, sintamos alegria quando sofrermos, né, por causa de Jesus, ódio e perseguições. O que significa, diz Kardec? Que devemos nos sentir felizes pela ocasião que temos diante do ódio e da perseguição dos outros, devemos nos sentir felizes por termos ocasião de provar a sinceridade da nossa fé. Porque o mal que nos fizerem redundará em proveito nosso. Ora, e já começa com proveitos psicológicos. Porque diante do mal que sofremos, no mínimo adquiriremos um grau mais significativo de humildade. Verdade ou não? Sim. Agora, que é mais importante, qual é a forma como reagimos quando estamos sofrendo por estarmos seguindo a Jesus e recebermos do mundo um tratamento inadequado? Nós estamos alegres? Nós estamos, com relação às pessoas específicas, maldizendo-as ou lamentando-as? Quer dizer, sofri alguma coisa. Algum familiar meu me fez alguma coisa. Aí você está com raiva da pessoa e você está maldizendo a respeito dela para uma, para outra, para outra, para outra, para outra pessoa, então você não colheu o fruto ainda da coisa, do sofrimento. Então ainda não redundou em proveito vosso para vós. O mal sofrido não redundou. O que você tem que fazer? Você tem que lamentar a pessoa. Você tem que ter por ela compaixão. Entendeu a diferença? Uhum. Você foi agredido? Foi. Mas por que razão? Primeira coisa, não pode ser por qualquer razão. Ora, se eu estou fazendo uma conduta errada, é razoável que eu sofra alguma coisa.
até para o meu processo educativo. Agora, eu estou levando o evangelho, levando o espiritismo e sofro alguma coisa, isso vai ser bom para mim. É reparação, é educação, mas como eu estou com relação ao sentimento, com relação a quem me feriu? Eu estou tendo por essa pessoa uma compaixão, eu a lamento internamente, puxa, essa pessoa ainda não melhorou. Entendeu a palavra de Jesus profunda aqui? Né? Uhum. Por séculos acreditamos que as nossas cruzes eram fazermos exercícios físicos de fé, sair carregando alguma coisa, caminhar um trecho longo de uma estrada para chegar em uma determinada igreja. Isso era o carregar da cruz. E às vezes os exercícios físicos ajoelhados. Diz Emmanuel. Em parte, muitas reencarnações perdidas em sentimentos isolados. Era um exercício físico de fé. Muitas reencarnações em parte perdidas com sentimentos isolados. Com a doutrina espírita aprendemos que fugas e omissões não nos levam à meta sublime. Então, o que é o carregar da cruz? O que é o renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo é desapegar-se do interesse pelo bem próprio. Quem salvar a sua vida vai perdê-la. Desapegar-se de buscar interesses próprios para buscar o que seja do interesse de todos. Ora, e nessa caminhada, quais são as cruzes? As nossas cruzes. É o que o mundo oferta de realidade. E o que o mundo oferta de realidade? Um fardo. Qual? Separações, às vezes, que causam profundas dores. Como estamos carregando esse fardo? Até injúrias, né, João, também. Hã? Até a injúria, né? É. Tristezas que surgem de desencantos. Puxa, mas eu tinha toda a esperança nessa pessoa. Olha, que decepção. Estou triste. Como está carregando esse fardo? Né? Provações na família. Como estamos carregando esse fardo? São as realidades oferecidas pelo mundo. Sacrifícios que temos que fazer mudos. Né? Porque foram sacrifícios impostos por atitudes de pessoas familiares. Foram sacrifícios impostos por familiares que temos que passar mudos. Aí sim, desastres João, físicos. Mas, João, me diz uma coisa, por exemplo, tá? Que no caso assim, de uma família, tá? Onde um dos cônjuges faleceu, tá? Sobreviveu o outro, idoso, tal, aquela coisa toda. Aí, uns filhos, entendeu? Tão doido que esse outro morra logo para pegar os bens. Aí outros ficam no muro e outros brigam com esses. Como é que fica? O do muro eu entendo assim que ele está ali indiferente. Tá? O que não é bom.
Exatamente, eu vejo que não é bom. Ele não toma um partido, Não. ou seja, de um lado ou do outro, ou do mal ou do bem, mas tomasse um partido. E Tá? ninguém está cuidando dele de forma adequada. Olha, só tem um tomando conta. O resto quer que vá Pelo, logo embora para pegar o dinheiro. pelo amor de Deus, né? Então, Bom, eu me lembrei do ação e reação. é. Bom, de certa forma, esse cônjuge que está agora só, ele tem o resgate de débitos. Ele tem o É resgate o de que eu pensei. débitos. É. Enquanto os indiferentes, os desejosos do acelerar da partida dele em função de bens materiais, comprometem-se e receberão no futuro a corrigenda adequada através dos seus próprios filhos. Porque a justiça não vai dar para enganar. Mas não vai dar mesmo. E a reparação pode ser postergada. Pode, mas é certo. Nós vamos forçosamente, obrigatoriamente, nós vamos entrar no inferno que nós criamos para os outros. Para que nós sintamos o fogo da aflição que fizemos os outros passar. Então, esse que está recebendo fogo vai melhorar pela dor. Eu falei para Mas, que tá cuidando lá, eu falei para ela, eu digo, olha, não fica com raiva, eu digo, te posiciona, toma as rédeas da coisa, mas não fica com raiva para tu não te vincular. Eu falo para ela. Eu digo, te posiciona no sentido de amparar o idoso, mas não te vincula em raiva, tá? Briga, fala e tal, fala que eles estão errados, entendeu? Defende lá o idoso, mas não te vincula com raiva. Foi isso que eu falei para a pessoa. Exato. Se é uma pessoa familiar nossa, tem que levar esse esclarecimento. E se tem uma postura, digamos assim, como que fala, tem que levar essa verdade. Ó, reúne todo mundo e fala isso que eu disse para os familiares. Alguns, se forem, digamos assim, tiverem os olhos abertos, podem recuar e evitar problemas futuros. Outros, se inflamarem, pior ainda, mas foram esclarecidos. Né? Mas sim, de fato, como diz o capítulo Estranha Moral, a gente tem que se vincular, amar mais a Jesus do que os nossos. Ou seja, sai dessa querela familiar a pessoa que está cuidando. Ela está cuidando, mas com o coração cheio de ressentimentos e ódios com relação aos que não estão cuidando, estão indiferentes ou estão desejosos até que a morte seja acelerada. Ela tem que melhorar o sentimento interno, porque ela até com esse sentimento prejudica a própria pessoa de quem ela cuida. Uhum. Né? Exatamente. E ela não está seguindo o capítulo do estranho moral. Qual? De se vincular mais a Jesus do que aos seus. Amar mais a Jesus do que ter o amor um tanto distorcido pela raiva e estar valorando esse sentimento de amor distorcido com relação aos familiares que estão indiferentes, não estão cuidando ou desejam apressar a morte do outro. Então, avisa para ela, senta, se fosse eu ia ficar calado, ou senta todo mundo aqui, ó. O preto no branco é esse. Exato. O preto no branco é esse ensinamento de Jesus aqui. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se quiserem vir eu falei, eu contribuir, digo, vem. olha, faça muita oração. Ore até por eles, eu falei. Exato, isso é positivo. Beleza? Então vamos lá. Então a gente está analisando quais são os fardos a transportar no mundo. Quais são os fardos a transportar? Vamos lá. Dores de separação, tristeza de desencanto,
provações em família, sacrifícios mudos, desastres físicos. Então, vê que ele não diz uma dor física. Quer dizer, se é um arranhão, ele não leva em conta. Ele fala desastres físicos, palavras literais do livro da Esperança, capítulo Nossas Cruzes. Abandono dos que eram as nossas esperanças e muitas vezes uma posição de cativos no mundo para sustentar a harmonia no lar, na harmonia em qualquer lugar. Ora, que nós nos enganemos. Jesus carregou uma cruz imensa. Qual era? A cruz da nossa ignorância. E ainda, sem diferença nossa, porque como nós nos manifestamos? Com injúrias, com agressões, com pancadas, certo? E Jesus carregou esse pesado fardo da nossa ignorância. E nós? E qual é a nossa posição? Não abraçamos o evangelho, não abraçamos o espiritismo? Abraçamos. Então, por consequência, como agora eu sou espírita, eu vou deitar na rede da alegria. Eu vou deitar na rede da felicidade. Certo? Eu vou ficar na sombra, sou espírita. Vou armar uma rede debaixo de uma figueira. Só se for a seca. Só se for a figueira seca. Ficar me abanando com, né, uma folha de bananeira e outro me servindo figos e uvas. Não, abraçamos a doutrina espírita? Abraçamos. Abraçamos o evangelho? Abraçamos. Então, é o contrário. Na rede é que nós não vamos ficar. Certo. Então, seguindo a Jesus, o que tem nesse caminho? Seguindo a Jesus, tem muito trabalho. Mas muito trabalho. Mas muito suor. Tem esperança? Tem. Principalmente quando às vezes o céu se cobriu de nuvens escuras, nuvens borrascosas escuras, e a coisa parece que o tempo fechou. Mas a gente tem que lembrar que detrás das nuvens borrascosas, as estrelas estão sempre brilhando. Então, tem esperança nesse caminho? Tem. Tem consolo? Tem consolo. Ora, quem é que precisa de consolo? É quem está aflito. Por que os espíritos superiores vêm nos consolar diretamente ou através de um amigo? Porque nesse caminho vai encontrar aflição. Vai ter alegria nesse caminho? É isso que eu estou querendo. Vai ter. Vai ter momentos alegres. Vai ter. Agora, não nos enganemos. Vai ter muita surpresa que vai chocar. E você não esperava e vai tomar um baque. Então já fica ciente. Pessoas, às vezes, que eram as mais caras do seu coração e que você as muito consideravas, tinha muita consideração por ela. E dali é que você vai ter o tapete puxado. Muita surpresa, muita surpresa. E também vai ter muita verdade. Sem ilusão. E a verdade, quando dita para nós, não agrada tanto, porque fere, mas é educativa. E se vincula às nossas falhas de vidas pregressas e que ainda surgem em nosso coração como uma espécie de tentação a ser vencida. Toma um exercício de verdade que vai marcar. Mas lembremos, é educação e redenção. Beleza? Beleza. Então vamos lá.
Vamos acabar que está quase dando a hora. Né? Não, Lício acabou de me avisar que transferiram para 9 horas. É. Acabou de me avisar aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Alegrai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. No céu. Basta olhar um exemplo de fidelidade a Jesus, é a vida de Paulo. É a vida de Paulo. Semeou desordem? Semeou. Depois, só colheu desordem do mundo. Do mundo, a coisa foi grave. Mas quando morreu, decapitado, tinha uma corte de espíritos celestiais para o receber, certo? E eu não sei a razão. Eu ainda estou ali matutando muito. Eu não sei a razão. Porque quando ele chegou no plano espiritual, ele também estava cego. Assim como ele encontrou Jesus, ficou cego. Essa parte é fácil, está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eram fluidos próprios dele que levaram a que ele ficasse cego. E se a causa era ruim, a finalidade era boa. Porque ele ficou mais tempo gravando nele a imagem de Jesus. E toda vez quando ele estava numa situação angustiosa, alguma situação de desespero, repentinamente vinha aquela lembrança da visão de Jesus que lhe apaziguava o coração. Então, quando ele ficou cego no caminho de Damasco, completamente compreensível. Eram fluidos dele próprio. Fluidos escuros que levou à cegueira. Aí veio Barnabé e o curou. Agora, por que razão ele ficou cego quando desencarnou? Eu não sei. Mas ele tinha já uma corte de espíritos celestiais esperando ele. E assim como ele ficou cego quando desencarnou, lá igual em Damasco, eles repetiram exatamente a mesma cena da cura. Ele diz, ele ouve passos. Aí ele diz, quem sois, Senhor? Ele repete, ele está no plano espiritual e repete a mesma cura. E quem Jesus o manda para curar? O mesmo Barnabé pela segunda vez. É emocionante. Eles repetem as mesmas falas. Só que nessa segunda vez, ele reconhece Barnabé. E já é uma alegria para o coração dele. Então, na terra, muito sofrimento. Mas as bem-aventuranças já começou para Saulo logo que desencarnou. E Barnabé veio curá-lo de novo. Então, o que você ia falar, Rô? Colocando o dedo aí aonde, não sei que não devo muito, né? Mas eu acho assim que, por mais que ele fez enquanto ele estava encarnado, ele sempre sentia aquele remorso pelo que ele fez de errado antes de encontrar Jesus. Então, eu acho que ele foi para lá cego porque ele se sentia cego. É um sentimento interno, eu acho. É uma coisa assim. Teve um dia que eu sonhei que eu vi Jesus. E quando Jesus estava se aproximando, eu caí de joelhos e eu não tive coragem de olhar no rosto de Jesus. Eu falei, Senhor, eu ainda não sou digna de olhar para o Senhor. E então eu acho assim que deve ser um sentimento assim que a gente nunca se sente digno de olhar para Jesus, de ver a grandeza dele e a nossa pequenez. Esse é o meu sentimento, né, que eu sinto assim. A gente tem que refletir bastante sobre essa questão e a gente ficar, como dizem os matemáticos, assim. Como eles dizem, no benefício da dúvida.
Ou seja, a gente não assume verdade se a gente não tem, primeiro, uma ampla certeza daquilo. Allan Kardec, para descobrir, assim, porque às vezes, como era o vestuário dos espíritos, porque às vezes eles apareciam uma roupa com outra roupa, com aquela roupa, e mais, porque eles possuíam adornos, porque determinados enfeites, porque brincos, colares, uma caixa de rapé. Ele demorou anos para saber a razão. Anos para ele conseguir ter a resposta. Anos. Anos. E qual foi a resposta? A resposta era tão profunda que é a mesma razão pelas quais os objetos aparecem. Dá uma olhada no capítulo do Livro dos Médiuns, no estudo do capítulo cujo título é Laboratório Invisível, alguma coisa assim. Que é a mesma razão pela qual eles usam as roupas, levou a uma verdade mais profunda. É a mesma razão pela qual existem os fenômenos de cura. Então, tudo a ver, a roupa com os fenômenos de cura. E Allan Kardec falou assim, eu estava muito longe de achar a verdade. E como diz o próprio Espírito São Luís para ele, tu está muito longe de entender o que é. Aí ele vai fazendo sucessivas perguntas, é um capítulo longo, até que... Sim. Então, com relação a Saulo, quando ele está no deserto, e ele passa 3 anos no deserto, sofrimento significativo? Sofrimento. Meditação em torno do evangelho e da vida? Sim. Tendo abandonado as necessidades materiais? Sim. Por esses 3 anos no deserto, foram afastados do coração dele justamente o remorso, a dor e as consequências afligentes do que ele havia praticado anteriormente. Então, não foi essa a razão, não. A gente tem que entender mais aí para realmente dar uma resposta assim satisfatória, porque antes assim, então a gente tem que ficar, é melhor a gente não aceitar tudo que vem na nossa mente e ficar até que aquilo, sim, agora isso está certo. E ainda tem que perguntar para o Divaldo e para outros se aquilo está adequado. Então, sim, ele ainda sofreu muito em vida, mas o ressentimento do que ele havia feito sumiu depois de 3 anos nas dificuldades vividas no deserto, ao lado de um tear, né? E ali, depois, quando ele saiu de lá, ele foi para a cidade de Palmira, e de Palmira ele foi para Damasco, aí sim. Ali ele recebeu um mandato mediúnico. E ele achou que era Jesus quem estava sempre ao lado dele, quem sempre estava com ele, foi a sua vítima. Foi Gesiel, foi Estevão. Ali, Gesiel jamais se apartou dele, mas ele teve que passar 3 anos no deserto para que ele recebesse um mandato mediúnico, quer dizer, agora você realmente se tornou apto à realização do serviço e tem um espírito superior que vai ficar sempre do teu lado para você servir. Mas ele ainda encontrou muito sofrimento, mesmo depois do deserto. Então ele já estava bem, já estava muito evangelizado, mas eu não sei a razão porque ele ficou cego no plano espiritual, não. Tem que esperar anos, um tempo longo, às vezes, para a gente encontrar a resposta disso. Então vamos lá. Mas o que a gente está vendo no mundo a gente vai sofrer. A alegria virá no plano espiritual. Depois acrescenta, aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz. E já vimos essa cruz muitas vezes
está nas provações da família, em sacrifícios mudos, dificuldades físicas, tristezas de desencanto, dores de separação, abandono das pessoas que eram as nossas mais próximas, que eram as nossas esperanças, sustentação de harmonia com imenso sacrifício. É isso aí. Essa é a cruz. Isto é, suporte corajosamente às tribulações, às dificuldades, os problemas que a sua fé lhe acarretar. Quer dizer, tem que ser em função da fé. Pois aquele que quiser salvar a vida, salvar os seus bens, renunciando a mim, eu não vou seguir a Jesus, isso dá muito trabalho. Isso é complicado, a gente fala do evangelho, as pessoas ficam com raiva. Então eu vou abandonar isso, para que eu salve a minha própria vida, viva numa rede a me balançar debaixo das árvores, né? Se fizer assim, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, a semelhança de Jó, a semelhança de Paulo. Porque Paulo era a esperança de Jerusalém, e tinha títulos, e era nobre, e recebia recursos econômicos em função disso. Era rabino. E como ele era jovem, muito austero na defesa da lei de Moisés, havia até uma esperança em Saulo de toda a cidade, quer dizer, de toda a cidade não, mas pelo menos do partido dos fariseus, dos saduceus, que através de Saulo, de repente, pudessem encontrar até a independência política de Roma. Não temos o Cristo, não temos o Cristo, mas o desejo da independência política e até de sobrepujar as outras cidades do mundo para que elas sejam submissas a Jerusalém, continuava como uma esperança no coração do povo judeu. E não tem o Cristo, porque era para isso que esperavam o Cristo. Não tem o Cristo. Ele não veio cumprir isso? Não veio. Esse Jesus aí é falso. Então, quem é a nossa esperança? Nossa esperança é Saulo. Nossa esperança é Saulo. E o desejo dele era submeter Roma e submeter Atenas à sabedoria e à força a Jerusalém. Esse era o plano de vida de Saulo, antes de conhecer Jesus. Esse era o plano. E ele sai de toda essa pomposidade para o nada. Para o nada com relação ao mundo, que é o tudo com relação ao plano espiritual, né? Então, aquele que tiver perdido tudo neste mundo, sim, ganhava elevados recursos como rabino. E agora, o teu recurso vai vir do suor do teu rosto pelo uso do tear. Quanto você vai ganhar dinheiro? Muito pouco. Muito pouco. Vai dar para você sobreviver. E ainda, muitas vezes, o que a gente vai comer? Não tem o que comer. Você come fruta aí pelo caminho, você pega um peixe nesse rio. Se vira. Mas que roupa eu vou vestir? Estou aqui numa altitude de 1000 metros, levaram nossas capas, os ladrões levaram nossas capas. Veste o musgo das árvores. Veste o musgo. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Até mesmo a vida. Até mesmo a vida. O romano que foi decapitá-lo não queria decapitá-lo. Ele diz: Senhor, eu lamento, mas eu tenho que cumprir a ordem. Senhor, eu lamento. Não me lamentes, porque eu não sou digno de lamentação. Cumpre o teu dever. Senhor, estou com pena de ti. Como? Você está sem juízo, pena de mim? Eu estou indo para Jesus. Tu vai ficar com Nero. Perdeu a vida para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, o prêmio da perseverança e o prêmio da abnegação. Os médios não estão na prova da coragem?
para se formar uma mediunidade cristalina das mediunidades atuais. O que é que o médium tem que fazer? Muita coragem, muita abnegação. Tem que ter também amor pelos espíritos, que ele auxilia. Mas, em princípio, ele tem medo, porque o espírito é pavoroso. Não, vai tranquilo, tenha amor por esses espíritos, mas a deformidade dele me assusta profundamente. Tenha amor pelos seus irmãos. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Quer dizer, né? Nós não queremos os bens celestes, queremos gozar os bens materiais. Aí Jesus diz o quê? Ah, vocês já estão recompensados. Mas eu quero entrar nessa boa colônia, Senhor. Não vai dar. Fica para a próxima. Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Sim, com certeza. Estefânia, teu som está desligado. Ou seja, Ela Estefânia falou, aproveita e nos beleza. brinda com a chuva de luz da sua prece. Amado Mestre Jesus, neste dia de sol que ilumina nosso corpo físico, mas que traga muita energia para o nosso espírito, para que possamos continuar na caminhada desta evolução através do Teu Evangelho, através das palavras do Cristo, que nos dá a direção certa, que possamos assimilar e no contínuo da vida praticarmos através da nossa cruz. Quanto mais pesada for, Jesus, muito obrigado. É o nosso aprendizado para que possamos chegar ao reino, a próxima de Ti, Senhor. Obrigado pelas lições, obrigado pelas bênçãos que temos recebido através do Teu Evangelho, no esclarecimento, na busca do entendimento. Só Tu, Senhor, nos dá este banquete divino que nos alimenta o nosso espírito, trazendo um alívio para nosso segmento nesta vida, nesta caminhada, entendimento com nossos irmãos, ajudando-os no que for possível e nos ajudando através deles também para a nossa evolução. Que possamos, através dos nossos erros, aprender a não repetir. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, Um abraço. gente. Até mais. Somente. Valeu, gente.